O Palmeiras realmente ontem fez uma proposta pelo Aníbal na casa de 6 milhões de euros, que dá em torno de 32 milhões de reais, e essa primeira investida foi prontamente recusada. O que acontece? O Racing, inclusive a matéria que a gente publicou hoje, eu e o Mauro César, já recusou uma proposta de 10 milhões de euros do Zenit pelo jogador, que dá 53 milhões de reais. E isso mostra que o jogador realmente é muito importante e o Racing não quer se livrar dele. Ainda mais que, na minha opinião, o confronto que o Racing tem nas oitavas de final é muito acessível. É contra o Atlético Nacional, não é contra outros times mais importantes dentro da competição, né? Por exemplo, poderia ser contra o Flamengo, que foi o time que o Racing enfrentou na fase de grupos e ainda terminou em primeiro no grupo. E o Aníbal é essa referência técnica e, dentre os nomes especulados no Palmeiras recentemente, ele é o tal do camisa 5 que o Anderson Barros disse em coletiva. O Wendel, que é outro nome, não é esse jogador, ele pode até fazer a função, mas ele é um pouco mais ofensivo, né? Então, é um jogador que o Palmeiras já observa há algum tempo, o Aníbal não é uma novidade essa proposta, mas o Racing vai fazer jogo duro. O que pode pesar a favor do Palmeiras é que o jornalista César Luiz Merlot, que foi o primeiro jornalista a linkar, né, o nome da proposta do Palmeiras pelo Aníbal, é que o jogador gostaria de se transferir. E a gente viu recente que o Rojas, que jogava no Racing, preferiu trocar o Racing pelo Corinthians. Então, as conversas continuam, o Palmeiras não desistiu do atleta, mas os valores pedidos pelo time argentino em primeira instância são fora da realidade do clube. Eu sei que parece uma frase batida, né, quando se trata de negociações do Palmeiras, mas vamos ver o que pode acontecer. No caso do Rojas, o Corinthians conseguiu a contratação com o jogador já em final de contrato, então todo o valor que seria destinado para o clube foi direto para o jogador e para o seu staff nas famosas luvas, que são o prêmio por assinatura. PVC, se eu entendi bem, o Palmeiras sinalizou 6 de euros, o Racing pede o dobro e o Flávio trouxe a informação junto com o Mauro César de que o Racing já recusou 10 de euros, ou seja, a gente tem parâmetros, 6 oferecidos, 12 pedidos, 10 já recusados. O Racing pediu 12 para o Palmeiras não vai pagar 12. O Palmeiras pode fazer o jogo duro que fez com o Bragantino para ir baixando de 10 para 8, 8 mais bônus. Mas o Racing tem um outro detalhe, na linha do que o Flávio está dizendo, o cruzamento do Racing na semifinal pode ser com o Palmeiras. Então, por que você vai fortalecer um possível rival? Tem esse detalhe. O Flávio, pela tua apuração com o Mauro César, do que vocês ouviram do pessoal do Racing, do staff do Aníbal Moreno, dessa proposta do Palmeiras, a pedida em dobro, quanto que o Racing já recusou? Recapitulando, o Palmeiras sinalizou então 6 de euros, o Racing pediu o dobro de 12, e o Racing, na apuração do Flávio e também do Mauro César, já recusou proposta de 10. Tem margem para trazer essa negociação? O Palmeiras ainda vai tentar dar mais passos nessa direção, tentando o Aníbal Moreno? Então, pelo que eu ouvi, hoje, se dá para dizer dessa forma, o Palmeiras está mais otimista com o Aníbal do que o Wendel. Óbvio, o otimismo não quer dizer que vai fechar, mas se hoje vier um jogador, pode ser que seja o Aníbal e não o Wendel, porque o Wendel são valores absurdos. Ontem, eu não sei se vocês viram, mas o Vene Casagrande também disse que o Flamengo voltou, o jornalista Vene Casagrande voltou a carga pelo Wendel, então a preferência dele seria jogar no Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, ele foi criado nas categorias de base do Fluminense. Então, o Aníbal é sim esse nome, e também volta a falar, né? Ele é o camisa 5, né? De verdade, não é um jogador que vai fazer a função, ele é o camisa 5. E o Palmeiras, como eu falei também, observa o jogador há um tempo, então já é um namoro antigo do Palmeiras pelo atleta. E também existe a chance da vontade do jogador, né? E eu acho que é isso que o Palmeiras aposta nesse poder de barganha, porque o Aníbal já recebeu uma proposta para sair para o futebol alemão na temporada passada e a promessa do Racing foi: não vamos te vender agora, mas na próxima temporada a gente vai facilitar a sua saída. Então isso é algo que eu acho que o Palmeiras... Por isso que o Palmeiras não desistiu, né? Ouviu essa contraproposta do Racing num valor um pouco mais alta,
mas também tem esse ponto de que, bom, se o jogador também facilitar as coisas, pode ser que a gente consiga abaixar esse valor, como foi o que aconteceu com o Arthur, né? Bem que o PVC falou. O Arthur queria voltar para o Palmeiras, ele queria defender o Palmeiras essa temporada e pediu para ser negociado. E ele também tinha recusado uma proposta recente do Oriente Médio. Então, se você costurar as coisas, né, faz sentido. Estou dando uma olhada na reportagem do Flávio junto com o Mauro César Pereira. O Racing com 80% dos direitos econômicos e o Newell's Old Boys tem os outros 20% do clube responsável pela formação do Aníbal Moreno. Você sabe quanto tempo ele tem de contrato, Flávio? Oi, não entendi. Você sabe quanto tempo mais o Aníbal Moreno tem de contrato no Racing? Peraí, vou fazer uma pesquisa rápida aqui. A gente chega aqui no Transfer Marketing, que é um site que tem muita polêmica recentemente. Porque no Corinthians eles andaram dizendo, inclusive o Samir falou aqui no de primeira, que era usado como base de valor de mercado. Evidentemente que não é um local 100% checável para você confiar. Pelo Transfer Marketing de dezembro de 2025, né? Exato. Bom, então é um contrato longo, o Racing tem poder de barganha e margem de tempo para fazer uma negociação com muito mais calma do que, por exemplo, no caso do Rojas, que o contrato estava ali pressionando o time naquele sentido. Você ouve a música da Champions de PVC, porque pode ser informação ou algum recado. Pode ser spam também. Pode ser spam também. Por isso que eu já bloqueio. Meu celular já bloqueia esse número desconhecido. Mas retomando só para recapitular o raciocínio, o contrato do Rojas já estava terminando. É uma negociação que o Corinthians investiu dinheiro pesado, mas pro jogador, e o Racing não tinha muita manobra porque o contrato já estava acabando. Diferente, então, do caso do Aníbal Moreno, o Palmeiras vai ter que negociar mesmo com o Racing um vínculo até dezembro de 2025. Flávio, mais alguma última à la André Hernan desse Palmeiras que está agitado no mercado da bola? Não, só aproveitando que o PVC falou do Gustavo Gomes, né? Ontem o Palmeiras se reapresentou depois de 2 dias de folga e para o torcedor que estava com medo de ver o Gustavo Gomes a caminho da Arábia Saudita, ele treinou normalmente. E o discurso é esse: o Palmeiras não vai vender o Gustavo Gomes e dificilmente vai vender outros atletas importantes. Ontem se falou de uma proposta da Arábia Saudita pelo Veiga. Conversei com o pessoal do staff do jogador e disse que não tem proposta nenhuma, mas sondagem sempre existe, e sondagens num elenco como o Palmeiras, né, que tem grandes nomes, é sempre natural. Então o Palmeiras segue com esse discurso que não vai vender nenhum jogador da espinha dorsal, né, do 11 titular que o torcedor conhece. E é isso. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza no sábado e começou a preparação ontem. Muito obrigado, Flávio, pela tua participação com a gente. PVC a completar. Não, eu falei para o Luiz Castro. O Luiz Castro diz: nesse momento não sei dizer qual é o nível, qual é a possibilidade do Gustavo Gomes no Al Nassr. Ou seja, o Al Nassr confiou que ia ter o Gustavo Gomes e nesse momento confia um pouco menos. Então, é esse o cenário, justamente porque o Palmeiras não quer negociar. Enfim, vamos ver o que vai acontecer até o final da janela. Enquanto tem janela, tem possibilidade, ainda mais com a caminhão de dinheiro que costuma vir por parte da Arábia. A gente já viu como é que foi no caso do Luiz Castro.